Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, queremos agradecer por mais um dia na tua presença. Senhor, muito obrigada. Ó Senhor Jesus, Senhor, colocamos irmã Giovana na tua presença. Senhor Jesus, ilumina nossa irmã, Senhor, para que ela possa concluir o trabalho que ela vai hoje executar, de falar da tua palavra para cada uma de nós. Senhor, toca no seu coração, toca na sua mente, na sua vontade e na sua emoção. Oh, Senhor Jesus, Senhor, que a tua vontade prevaleça. Oh, Senhor Jesus, ilumina a irmã, Senhor, e não deixa ela esquecer nada do que ela programou, nada do que ela leu. Senhor Jesus, para que ela esteja ungida pelo Espírito Santo e iluminada para falar e direcionar essa palavra maravilhosa que hoje nós vamos ouvir. E como igreja, ligamos a nossa oração da terra aos céus. Ainda como igreja, abençoamos a irmã Giovana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmã Simone. Quanto tempo eu tenho? Só para 25 ou 20? De 20 a 25. Amém, aleluia. Senhor Jesus, né, irmãs? A palavra hoje que o Senhor vai colocar nos nossos corações, o tema é: sem fé é impossível agradar a Deus. Ó Senhor Jesus. Amadas irmãs, no livro de Lucas fala que para Deus nada é impossível. Se nós olharmos lá em Lucas, né, 1:37 fala assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ó Senhor Jesus. Mas por que será que lá em Hebreus fala que para Deus é impossível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, ó Senhor Jesus, né? Então, essa palavra, irmãs, para Deus sem fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Eu vou trazer aqui uma mulher para nós refletirmos sobre ela. E como que nós podemos, né, acessar essa fé que agrada a Deus? Amém? Vamos lá para o livro, quem tiver com a sua Bíblia, em João 4, do 1 ao 18. Ó Senhor Jesus. A história dessa mulher me encanta, porque às vezes eu falo: Senhor, eu quero ter esse encontro que essa mulher teve com o Senhor, que é a mulher de Samaria, né? A palavra de Deus fala, irmãs, que o Senhor, ele estava ao meio-dia e essa mulher apareceu ali para poder fazer o que ela fazia normalmente todos os dias, né? Aqui no 9 fala, aliás, no 5 fala assim, 4:5, João 4:5 fala: chegou, pois, a uma cidade, a cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte para a volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido para a cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, né? Aí respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirás e ele te daria água viva. Tu pedirias. Respondeu ela:
Aqui eu queria que vocês refletissem junto comigo, quando ele falou com ela: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Ó Senhor Jesus, se conhecer o dom de Deus. Irmãs, a palavra de Deus fala que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela traz para nós esse argumento da fé, que é um dom. Ele precisa ser exercitado. Ele vem de Deus para nós. Como o tema hoje é sem fé é impossível agradar a Deus, e a palavra fala que para Deus nada é impossível, mas como que nada é impossível se a própria palavra fala que, né, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, vamos prosseguir nessa caminhada com essa mulher, com o nosso Senhor. Respondeu ela ao Senhor: Senhor, tu não tens como que atirar, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Olha a curiosidade desta mulher, irmãs. Ela perguntou a ele como que alguém, né, poderia ali naquele diálogo perguntar a ele. Irmãs, aqui ela já está exercitando a fé. Por quê? Porque, irmãs, nós temos que ter comunhão com Deus para poder avançar na visão que Deus nos dá. Ela trouxe aqui, ele trouxe para ela uma visão que ela não conhecia. Só que se nós olharmos um detalhe que eu queria que vocês atentassem junto comigo, que é o quê? Ela foi fazer o quê? Tirar água. Ela foi tirar água. Por quê? O que essa mulher fazia com água? O que a gente faz com água todos os dias? Lava roupa, lava vasilha, trata as criações, né? Dá de beber, faz comida. Irmãs, o que ela fazia era natural. Era natural. Porém, irmãs, o que ele chamou ela a fazer foi algo que espiritual, irmãs, porque ele falou assim: se você vem aqui com essa, né, com toda a sua organização diária, pegar água, você já sabe a hora que você já sabe o que você vai utilizar, você sabe quanto tempo você vai necessitar para poder fazer aquela extração da água. Você já sabe, mas ele está perguntando para ela o que ela sabe fazer? Pelo contrário, ela que perguntou a ele. Que como que ela prestou atenção, ela falou assim, ele falou assim: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, irmãs. Ó Senhor Jesus, irmãs, ela teve a ousadia de perguntar a ele como seria essa situação. Aí ele afirmou para ela: quem beber desta água quem beber desta água tornaria a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha, irmãs, essa palavra foi chegando para ela da boca de quem? Da boca do próprio Deus. Irmãs, aqui ela teve um encontro com Deus. E na hora que ela teve um encontro com Deus, ela pôde ouvir alguém falando com ela de algo inédito, algo que ela não tinha provado. Então, irmãs, ela tinha uma coisa nova, uma coisa que chamou a atenção dela, e ela foi: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Eu gostaria que quem tivesse com esse versículo que ela pede, eu gostaria que vocês falassem aí comigo: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede,
nem precise vir aqui buscá-la. Ó Senhor Jesus, irmãs, nós precisamos pedir desta água, nós precisamos ser supridas pelo próprio Deus. Por quê, irmãs? Porque fazer o que nós já fazemos no dia a dia é normal. Umas formaram, outras estudaram, outras fizeram várias coisas, porém, aquilo que Deus tem para nós é inédito, é diferente, é sobrenatural. Então, ele falou para ela, disse-lhes, vai, chama teu marido e vem cá. E ela foi e respondeu, não tenho marido. Irmãs, uma coisa que Deus agrada é da nossa sinceridade. Irmãs, se nós estivermos sinceras no nosso coração, a nossa fé sem fingimento, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina uma fé fingida. Irmãs, nós precisamos ser sinceras, precisamos dilatar nosso coração para Deus, deixar Ele agir em cima daquilo que somos. Porque, irmãs, Ele não quer que a gente fique vestindo uma capa de que a gente pode alguma coisa. Ele quer que nós tenhamos a certeza e a convicção de que Ele pode transformar a nossa sorte. Então, aqui ela fala, não tenho marido. Aí ele fala o que para ela? Respondeu Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Olha que maravilha, o Senhor tem um chamado, irmãs, para ser coluna e base da verdade. O Senhor aqui, ele falou para ela, porque ela nunca tinha visto ele, ela nunca tinha encontrado com esse homem, mas essa mulher, ela tinha um coração sincero. Irmãs, Deus conhece a gente pelo coração. Irmãs, se nós olharmos esse contexto que essa mulher aqui teve esse diálogo, nós vamos ver várias outras pepitas de ouro que tem para nós, que somos mulheres de Deus. Por quê, irmãs? Uma coisa que tem que fluir de nós é do nosso interior. O nosso interior, ele tem que ser lavado, ele tem que ser limpo, ele tem que ser purificado. E isso é exercitar o dom de Deus. E aí fala assim, a verdadeira adoração. Essa mulher, ela se preocupou como deveria adorar. E ela perguntou a ele, olha, ela falou, eu aprendi a adorar assim. Por que será que ela falou para ele que ela aprendeu a adorar assim? Porque, irmãs, muitas vezes nós aprendemos a adorar Deus na religião. Nós aprendemos a adorar a Deus através da cultura, através de ensinos que ainda não foram suficientes para nos mostrar a essência de Deus, aquela que tem que brotar em nós. Então, o Senhor, ele quer intimidade. E ele fala assim para ela, quando ela questiona ele de onde ela deveria adorar, ele fala, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Chegou para ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Irmãs, ali ele trouxe para ela uma realidade que ela não tinha conhecimento. Assim como para nós, quando nós descobrimos que somos tripartidos, que temos corpo, alma e espírito, irmãs, e nós precisamos exercitar os nossos dons espirituais. E ele fala que o verdadeiro adorador adorará ele em espírito e em verdade. Irmãs, quando a palavra chega para nós, a gente fala, Senhor, será que eu te adoro em espírito e em verdade? Será que eu sou aquela mulher que teve experiência com o Espírito, Senhor? Será que no meu interior está fluindo esses rios de água viva? E, irmãs, Deus é espírito. Ele é espírito. Aqui fala que ele, hoje nós não vemos, mas nós estamos aqui hoje à noite,
O Senhor chamou cada uma de nós nesse grupo de mulheres, amigas, irmãs, porque Ele quer falar conosco. E se você veio, irmã, foi porque o Senhor, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí ela pergunta para ele, ela fala assim, como que você, né? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Olha como ela estava ligada, olha como ela estava ligada nas verdades de Deus. Ela estava ligada nas verdades de Deus. E aí ele falou para ela, disse Jesus, eu sou o que sou, eu falo contigo. Irmãs, e essa mulher, ela foi direcionada para poder, né, para o contexto que ela vivia. E esse contexto que ela vivia, irmã, era um contexto onde ela... Será que uma mulher que já tinha 5 maridos, ela era tão bem... ela era considerada o que ela falava? Mas nós vimos que ela teve uma experiência com Deus, porque fala aqui no 39... Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ó Senhor Jesus. Irmãs, quando ela creu, além da condição dela, além da condição, além da cultura, além das experiências que ela viveu, ela creu. E ao crer, irmãs, ela pôde falar para outros que também creram. Irmãs, esta é a palavra profética, é a palavra que gera vidas, é a palavra que a gente entrega as mãos para o Senhor cheios de frutos. Irmãs, e uma coisa mais importante que eu gostaria que nós pudéssemos evidenciar hoje, é aquele que tem um encontro com Deus, a vida dela é transformada. Por quê? Porque é gerado no interior dela uma fé que move tudo dentro dela para poder expressar o que ela tem de melhor, que é o Senhor. Então, irmãs, essa mulher samaritana, ela ela foi transformada de uma mulher natural para uma mulher espiritual. Então, ela começou a ter uma noção do que é viver no espírito, o que é crer, o que é ser movida pela fé. Ó Senhor Jesus, irmãs. E nesse exemplo, eu também trago para vocês mais 2 exemplos, que é a mulher, a viúva pobre, que mesmo pobre, eu quero que vocês anotem aí porque o tempo é corrido, mesmo pobre e viúva, ela ofertou para o Senhor tudo que ela tinha. Por que essa mulher ofertou? Porque ela creu. E sabe de uma coisa, irmãs? Quando ela creu, ela também pôde provar que o próprio Deus considerou a oferta dela. Ela olhou para a condição dela? Ela olhou que era viúva e pobre? Não, irmãs. Ela olhou para Deus e ela pôde ofertar tudo o que ela tinha, considerando que ele era galardoador, né? Galardoador. Quem se aproxima de Deus tem que crer que ele é galardoador. Outra mulher que eu trouxe hoje é a mulher cananeia. Ela está em Mateus 15, 21 a 28. Essa mulher, irmãs, ela se aproximou de Jesus por causa da filha. Quantas vezes, irmãs, que nós choramos, apresentamos nossos filhos para Deus, querendo que Deus cure os nossos filhos, porém a gente fica tão desesperado que a gente não sabe como expressar isso para Deus, ou até uma pessoa que a gente ama. E aí essa mulher cananeia fala assim, ela chega para Jesus e ela fala, né? Nós vamos achar aqui 21 ao 28. Ela fala assim, para ele, né? Ela fala que a filha dela está horrivelmente endemoniada.
Irmãs, estar endemoniada é ninho de demônios. São ninhos de demônios. Irmãs, Jesus, ele cura. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós nos aproximamos de Jesus, querendo que ele cure, nós temos que crer. E essa mulher que eu trouxe aqui hoje, essa mulher cananeia, ela também é uma mulher que ela pode nos ensinar a ter fé, mesmo diante das circunstâncias. Por quê? Porque o Senhor falou assim para ela, ó Senhor Jesus. Ela falou assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-no, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. O que ela fez? Ela adorou. Ela adorou. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Irmãs, se você ouvisse isso do próprio Cristo, como que você se sentiria? Ofendida? Sairia com raiva? Chamada de cachorrinho? Irmã, quantas vezes que acontecem as coisas conosco que a gente leva para o lado emocional, mas aqui o Senhor está chamando para levar para o lado espiritual. Irmãs, quando o Senhor falou para aquela mulher que ela tinha 5 maridos, ali, será que ela não podia ter se ofendido e saindo chateada? Quando aquela mulher foi pobre e viúva, será que ela não podia sair chateada? Falando, não vou dar nada não, já sou pobre, só tenho umas moedinhas. Irmãs, essas 3 mulheres que eu estou contextualizando hoje a história delas para vocês, são mulheres que agiram no sobrenatural. E olha o que aconteceu aqui para essa terceira mulher. O Senhor fala, ela fala, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. Ó Senhor Jesus, amadas, para Deus nada é impossível, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, são 3 mulheres, são 3 histórias bem diferentes, mas tem uma mesma ação que transforma. É a fé em Deus e a certeza que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esta é a palavra de hoje. Louvado seja o Senhor. Amém, Gel, que riqueza, Senhor Jesus. Então, vamos começar com tudo, né? Amém, irmã Conceição? É a irmã. O microfone está fechado. Verdadeiramente, sem fé, é impossível agradar a Deus. São 3 situações distintas, né? Mas que cada uma fala sobre a fé, né? Então, a irmã falou que a fé é o dom de Deus que precisa ser exercitado. Como é que nós exercitamos a nossa fé diariamente? Estudando a palavra e aprendendo com esses testemunhos, como a irmã escolheu 3 situações de fé, cada uma de uma forma diferente. Primeiro, nós precisamos continuar tendo comunhão com Deus, porque sem ter comunhão com Deus, como é que nós vamos entender? Porque a partir do momento que nós temos comunhão, nós cremos. Então, tendo comunhão, falando dos nossos problemas com sinceridade, isso ficou bem claro no que a irmã explicou. Precisa haver sinceridade da nossa parte, nós não podemos mentir para Deus. Precisamos usar de honestidade, de sinceridade, de franqueza com Deus. Senhor, eu estou vivendo isso, isso e isso,
como a mulher do poço. Ela queria a água viva. E como ela foi descobrindo, ela tinha uma noção do que era o Salvador. Ela pensou que ele ainda estava para vir. Então Jesus se identificou, falou que ele era o Messias, né? E ela demonstrou ter essa fé. E essa fé entrou no espírito dela, que ela quis saber como fazer para ter aquela água viva. E o ponto positivo dela foi a franqueza com que ela se dirigiu ao Senhor, né? Porque ele se agrada da nossa sinceridade, né? O nosso interior precisa ser purificado. Quando nós vamos falar com o Senhor, nós precisamos pedir para Ele, para nos lavar, nos purificar, e que a gente seja sincero. Porque a essência de Deus, Deus quer colocar a essência dele em nós. E para isso, nós precisamos estar purificados. Porque quando a gente tem verdadeiramente o encontro com o Senhor, nós somos transformados. E aí nós queremos passar pelo batismo para nos purificar, para nos livrar daquele pecado, né? E aí nós vamos deixar de ser aquela mulher natural para ser uma mulher espiritual. E daí a irmã também citou a viúva, que ofertou tudo o que tinha. Ela ofertou tudo o que tinha e viu que aquele era um Deus galardoador. E vem, por último, a mulher cananeia, né? Então, irmãs, eu vou ler aqui um versículo que me chamou a atenção, e a irmã, inclusive, citou, foram dois, o 26 e o 27. Ao que Jesus, o 26, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. E ela, porém, replicou, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus viu que ela tinha fé. Ô mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. Ou seja, naquele momento, a filha dela ficou curada. Quer dizer, a filha foi curada porque pela fé que ela demonstrou naquele momento. Então, irmãs, nós precisamos continuar nessa luta diária, né? Para nos aproximar cada vez mais do Senhor, para que Ele nos ilumine e aumente a nossa fé. Amém. Amém, amadas. Como a reunião está sendo gravada, aí eu não vou poder ficar interrompendo as irmãs, né? Mas por causa do tempo tem muitas irmãs hoje, então eu vou pedir para as irmãs serem sucintas. As irmãs não precisam refalar a mensagem, as irmãs tocam no ponto, porque aí dá para todas as irmãs compartilharem. Então, assim, como tem irmãs que não olham o chat quando eu aviso, que eu digo assim, a minha irmã, mas tem irmãs que compartilham, mas elas não conseguem compartilhar ao mesmo tempo e ler ao mesmo tempo. Então, quando eu abrir o microfone e dizer amém, a irmã não precisa fazer assim, tomar aquele susto e interromper na mesma hora, não. Mas a irmã já sabe que o tempo já esgotou e a irmã só faz encerrar, tá bom? Amém, aleluia. Tatiana. Perdão por me exceder. Amém, minha amada, fique em paz. Amém, Senhor Jesus. Realmente, né, a fé é algo que agrada o coração do nosso Deus, né? E sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Então, se Ele é o Deus do impossível, Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, precisamos a cada dia, né, perseverar nessa fé. Precisamos a cada dia cultivar essa fé, regar essa fé. E isso agrada o coração do nosso Deus. E Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas, né, em nossa vida. Então, se queremos agradar o coração de Deus, nós temos que ter fé. Porque quando a gente crê, a gente recebe,
né? O Senhor, ele pode todas as coisas. Então, ele quer que a gente creia. A gente precisa crer para receber. Amém. Jesus é o Senhor. Aquela ali estava solta, Amém. Consuelo. agora está. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que palavra muito maravilhosa, muito rica, né? A mulher, essas 3 mulheres, né? Cada uma um aspecto. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Fé é a certeza, a convicção de fatos que se não vê. Aqui nós temos 3 mulheres: a samaritana, a viúva, a cananeia, né? Eu pude ver assim que cada uma teve uma experiência com o Senhor. A samaritana teve uma experiência de luz. Então Deus se apareceu para ela, né? E ali raiou grande luz. Ela ficou exposta, né? Ali diante do seu pecado, né? E ela recebeu essa luz. O importante, ela recebeu essa luz e essa luz dentro dela gerou a fé que ela precisava ter no Messias. E isso foi uma bênção na vida dela. A viúva, né? Vida. O Senhor ali se tornou vida para ela, né? Porque ela não tinha muito ali. Então, provavelmente, ela tinha tão pouco, né? Que ela ali poderia vir até... Lembrei da passagem acho que é Elias, não lembro agora. Então, essa mulher ali, né? O pouco que ela tinha, ela poderia até vir a morrer a qualquer tempo, né? Mas ali ela teve a fé e o Senhor ali, né? Ele, por meio do que ele fez ali, ele se tornou vida para ela. Senhor Jesus, né? E a cananeia, que o Senhor se tornou a sua salvação, né? Que ela não tinha direito, mas o seu amor, a sua fé, né? No Senhor, tornou ali o quê? Salvação para ela. Então, é uma palavra muito rica, né? Que nos mostra que realmente nós precisamos ser aquelas que seguem realmente, né, o Evangelho, que a gente está sempre procurando ver. Essas histórias, elas são para nos fortalecer, são de exemplos para cada uma de nós, que quando nós lemos, nós vemos o que esses acontecimentos e nós conseguimos encaixar no nosso viver e também ganhamos vida. Então, louvado seja o Senhor, né? Pela nossa posição hoje, né? Somos essas mulheres de fé, graças a Deus, Deus tem trabalhado essa fé dentro de nós, né? Senhor Jesus, então, louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe com essa palavra tão rica. Amém, amadas. Amém, Cônsul. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Minha sogra. Amém. Eu pude ver aqui, né? 3 mulheres. Tá me ouvindo? Sim, Amém. pode falar. 3 mulheres, cada uma na sua posição de fé. Porque, como diz o título da mensagem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas hoje, né? Eu desejo e peço a Deus que o Senhor nos encontre nessa posição, dessas 3 mulheres, cada uma fazendo uma vontade de Deus na sua posição, né? Senhor Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a gente tendo fé, tudo que a gente pede a Deus, a gente vê. Porque a gente pede com fé. Eu já tive muitos exemplos na minha vida dos pedidos que eu fiz a Deus com fé e Ele me mostrou. Eu não vou citar os exemplos porque o tempo está reduzido. Mas graças ao Senhor, pela fé. Porque nós que servimos ao Senhor, a gente temos que ter fé. Porque Ele mostra e prova a nossa fé. É assim que o Senhor prova a nossa fé. Porque se a gente mostrar a Ele as nossas necessidades, o que a gente necessita hoje, e seguir a Ele com fé, Ele nos mostra tudo. Senhor Jesus, palavra maravilhosa. Deus ilumine a irmã. Amém. Amém, minha sogra. Foi no tempo certinho, na hora que eu ia dar o amém. Rosa Malha.
Amém, 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 amém. Senhor Jesus, que palavra, meu Pai. Senhor Jesus, quando eu vi esse título, eu me alegrei, mas ao mesmo tempo disse, meu Deus, porque é tão assim, sabe? Meio que difícil falar sobre a questão da fé e tal. Mas louvado seja o Senhor, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, realmente é impossível. Aliás, sem fé, a gente nem conheceria a Deus, né? Porque se a fé é a certeza das coisas não vistas, ninguém nunca viu a Deus. Então, se nós cremos em Deus, é porque nós temos fé. Aí vem, a fé é um dom de Deus. Foi o próprio Deus que colocou esse sentimento para dentro de nós. Então, eu vejo a fé assim, a fé espiritual. Aí, se foi Deus que colocou, se a fé espiritual é dom de Deus, então a fé é como uma semente que Deus plantou dentro de cada um de nós. Senhor Jesus. E como semente, como toda semente, essa fé precisa crescer, né? Aí a irmã falou aí de N exemplos de mulheres que provaram a fé, né? Então, a nossa fé ela precisa ser exercitada, porque se a fé não for exercitada, ela não vai crescer. E se a nossa fé não crescer, a gente não tem como agradar ao Senhor. Então, como fazer com que essa fé cresça em cada um de nós? Através das Escrituras, porque é através das Escrituras, porque a Bíblia diz que a fé vem ouvindo a palavra de Deus, né? Então, é através dessas Escrituras que nós vemos esses exemplos de pessoas movidas pela fé. Hebreus é um livro que fala muito sobre a questão de homens de fé. Então, para mim é isso, né? Foi isso que eu ganhei, que a fé realmente é essa semente e que precisa ser cuidada, exercitada, porque se não for, ela não vai crescer, e se a nossa fé não crescer, a gente não tem como agradar o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém, minha querida. Wanda, Amém. Sou eu ou tem outra Wanda? não é você mesma. Aleluia. Eu peço perdão que no início me estava bem ruinzinha, estava difícil, mas amém. Jesus é o Senhor. Eu toquei muito naquela mulher cananeia, né, que o Senhor chamou ela de cachorrinho, e ela, assim, cachorros comem da migalha do seu dono. A fé dela consistiu em ela crer que só o Senhor tinha a cura que ela precisava, e por conta desse crer, ela aceitar se humilhar para que ela tivesse aquilo que ela queria. Então, assim, eu penso que quando ela realmente se humilhou é porque ela sabia que vinha dali. E eu achei muito interessante como que a irmã associou isso a um exemplo de fé, sabe? Assim, foi maravilhoso, porque já imaginou se nós tivéssemos essa plena convicção e de fato nos humilhasse, porque nós sabemos que Jesus é Senhor, mas quantas vezes a gente de fato se humilha, porque a gente crê que só Ele faz. Isso em realidade, né? Porque, irmão, a necessidade de termos um viver de realidade, um coração sincero diante do Senhor. E a palavra também diz que cada um caminhe conforme que alcançou do Senhor. Então, assim, para mim é um processo diário de crer que só o Senhor tem aquilo que eu necessito e buscar nele, de fato, aceitar aquilo que ele trouxe para mim, e às vezes nem sempre vai ser algo que eu goste, que me agrade, mas aceitar, sim, de fato, essa direção do Senhor e buscar no Senhor, porque já que a fé é um dom de Deus, também é isso, é uma coisa que a gente busca em oração, né? Então, assim, eu ganhei muito, eu agradeço pelo convite. Amém, amém, minha querida. O prazer foi nosso. Patrícia. Amém, meu irmão. Jesus é o Senhor. Essa palavra foi muito preciosa, né? Ultimamente, não passamos situações que nos levam a exercitar nossa fé. Então, de um ano e meio para cá. Então, aqui na Bíblia, né, eu vejo em Hebreus muitos exemplos, né, de homens e mulheres que viveram pela fé. São inúmeros nomes, né, que fala de Raabe, fala de Sara, fala de Enoque,
Abraão, exemplo de fé, tanto que é chamado o pai da fé, Abraão, né? Então, assim, eu ganhei esse versículo que a irmã falou, assim, né? Hebreus 11:6, né? Eu lembrei dele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Irmã, isso é muito grande, isso é muito precioso. Quanto mais nos aproximamos de Deus, a nossa fé é acrescentada, a nossa fé é exercitada, a nossa fé é fortalecida, né? Então, eu ganhei muito assim que fala, né? A irmã falou, a fé não vem de nós, é dom de Deus. Nós temos fé porque o Senhor nos deu esse dom. Não é de qualquer forma, não é à toa, né? Então, eu vejo por meio da palavra também, a palavra, quando a gente mais busca a palavra do Senhor, mais nos alimentamos, a nossa fé é fortalecida. A gente passa a exercitar mais a nossa fé, a forma como nós buscamos, né? Quando a irmã falou, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Antes da irmã falar, esse versículo já estava aqui, ó. O Senhor Jesus, a palavra, ela realmente confirma, ela testifica, né? Porque o Espírito é um só, irmã. Então, cada exemplo que a irmã falou aí, da cananeia, né? Da mulher de São Maria, de todas elas, rapaz, é muito precioso. Eu lembrei da mulher também, né? Do fluxo de sangue. O Senhor falou assim, né? O que se sai de mim não foi voz, foi dom de Deus. Você foi curada por meio da sua fé. Então, há exemplos preciosos na Bíblia que nos levam assim, realmente a ter aquela fé no Senhor a quem nós servimos, né? Que Ele é maravilhoso. E ele diz que aqueles que o buscam, né? Aqueles que o buscam. Fala aqui que os que buscam, né? Então, assim, é maravilhoso, irmão. Não tenho o que falar, viu? É muita coisa para falar em tão pouco tempo. Amém. Amém, irmã? Jesus é o Amém. Senhor. Neide. Neide, liga o microfone, Neide. Seu Jesus, abençoa a Neide. Tá ouvindo? Então, enquanto você não abre, eu já vou passar para outra. Aí depois eu chamo você novamente, viu? Eu não sei se você tá aí me ouvindo. Amém. Edilene. Ah, entrou. Vai lá, Neide. É assim mesmo, igual a minha. Ah, foi minha sogra. Eu pensei que foi Neide. Ai, meu Deus. Lene. Amém, irmãs? Glória a Deus pela palavra, pela fé. A fé é um firme fundamento, né? Que bênção. Mesmo tendo fé, temos que ser sinceros, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe da nossa condição. Você viu que com todas essas mulheres aí, né? A mulher cananeia, a mulher... O Senhor sabia da condição de cada uma delas. Aquela mesmo que tinha 2 maridos, né? 5 maridos. O Senhor sabia do pecado, mas o Senhor queria que ela fosse sincera diante dele. Então, nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Amém. E a fé vem através de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé eu escrevi aqui, a fé é uma luz que resplandece dentro de nós. Quando essa fé chega, né? E nós chega através de ouvir, porque eu mesmo, antes de conhecer o Senhor, eu dizia que eu tinha uma fé, mas era uma fé assim vaga. Eu tinha fé, mas não tinha aquela fé que eu tenho hoje. Hoje eu conheço o que é a fé, eu sei o que é a fé, eu sinto. E antes eu falava só de boca, mas hoje eu sinto a presença de Deus na minha vida e eu vejo o operar de Deus na minha vida. Então, teve muitos filhos de Deus aí que Abraão, tudo foi considerado o pai da fé, né? Sara, Ana era estéril e Deus deu filho a ela pela fé, né, que ela teve ali no Senhor, ela pediu com fé, e nós não somos diferentes. Hoje, se nós quisermos
e temos a chave na mão, que é só clamar ao Senhor com fé e o Senhor nos responde. Então, cada dia precisamos exercitar a nossa fé, para que a gente possa receber os dons divinos de Deus. Amém, irmãs? Amém. Neide, você consegue agora? Abra o microfone. O microfone sumiu. Senhor Jesus. Amém. Amém pela palavra da fé, né? A irmã compartilhou, né? A fé não vem de nós. A fé, ela vem de Deus. De fato, a fé, ela vem de Deus. Senhor Jesus. Também fala, né? A fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. E realmente, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, fé a gente não vê, mas cremos. Que a cada dia o Senhor possa acrescentar mais fé em nós. Que ela possa crescer. Porque para Deus nada é impossível. Mas sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. Então, que a vez que a gente cremos, a fé já está em nós, né? Porque a fé é o próprio Deus, Senhor Jesus. Amém. Amém, Neide. Aleluia. Irmã Laíde. Amém, minha irmã. Ó Senhor Jesus. Está ouvindo? Senhor Jesus. Sim, pode falar. Ó Senhor Jesus. Realmente, irmã, a fé. Ó Senhor Jesus. A fé é algo precioso. Ó Senhor Jesus. Além da fé. Ó Senhor Jesus. Precisamos também, irmã, da esperança, da perseverança. Ó Senhor Jesus. Unindo as três, ó Senhor Jesus, em comunhão, ou a todo tempo com o Senhor. Ó Senhor Jesus, essa fé, essa esperança, essa perseverança, ó, ela vai crescer em nós. Senhor Jesus, ó, como a irmã compartilhou também, que a fé também pode ser simbolizada como uma sementinha. Ó, essa semente, ela vai crescendo. Ó, Senhor Jesus, por meio do nosso desfrute com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, se o Senhor possa nos aproximar mais e mais de Ti, Senhor, para que essa fé, ó, ela seja a cada dia, ó, acrescentada, ó, dentro de cada um de nós, porque todos nós necessitamos dessa fé. Ó, Senhor Jesus, assim como essas três mulheres, ó, que a irmã citou muito bem. Senhor Jesus, nós também necessitamos, irmão, dessa fé, que o Senhor nos ajude a perseverar, ó, nesse caminho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. Irmã Ana. Olá, graça e paz a todos, tudo bem? Nossa, sábias são as palavras, né, pronunciadas através do Evangelho. Grandes mulheres, né? Mulheres de fé, mulheres guerreiras. Bom, eu não tenho muito a dizer não, sabe, mas que, enfim, foi assim, Deus não só viu o nosso coração, mas Ele vê primeiramente a nossa fé, né? Então, antes de essa mulher cananeia dizer, né, que até os cachorrinhos comem, né, Deus já sabia o que ela ia dizer. Ele estava testando a fé dela, né? E é isso, sabe? É como as irmãs mesmo falou, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, assim, que nós possamos, assim, continuar nessa fé para que Deus venha se manifestar em nós. Né? Amém. É isso que eu tenho a dizer. Muito rico, irmã Ana, muito rico. Deus abençoe. Amém. Karine. Amém, muito rico mesmo. Palavra maravilhosa, que eu amo, essa porção. Senhor Jesus. Eu vejo que a fé é um portal de acessar a Deus, né? Não tem como acessarmos a Deus sem ser pela fé. Ó Senhor Jesus. E a irmã fez uma pergunta no início, né?
como podemos acessar essa fé que agrada a Deus? E teve uma irmã que leu um versículo aí, né? Que fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que dos que o buscam. Então, todos que se aproximam de Deus, eles precisam crer, né? E essas mulheres, elas se aproximaram do Senhor ali, e o Senhor falou algo para elas. Quando o Senhor falou para elas, elas tomaram posse daquilo, elas creram. É por isso, essa é a fé que agrada a Deus, quando Ele fala e a gente crê, a gente ouve, né? A gente toma posse daquela palavra. Porque qual o objetivo da fé? Como eu falei, é um portal. O objetivo de Deus acrescentar a fé a nós é porque a gente tem acesso a Ele, para que a gente saia das coisas daqui da terra e atinja realmente algo que é sobrenatural, como a irmã falou. Por isso que essas mulheres, elas tiveram uma experiência tão rica, tão maravilhosa. O Senhor, de fato, todas as experiências que a gente tem que valorizar, porque Ele quer acrescentar algo em nós, né? Ele quer acrescentar algo dele em nós. Não importa, cada um ali teve uma situação, mas tudo aquilo ali era para que o Senhor realmente trace, que é que diz, né, que ele se torna galardoador do que os buscam. O Senhor é doador, ele quer doar essa vida, então quando aquela mulher ela bebeu dessa água, ela conseguiu tocar no Senhor. Eu não estou conseguindo expressar aqui, irmã, o que eu ganhei, mas que palavra maravilhosa. Ó, Senhor, eu vi de uma outra forma realmente essa mensagem, viu? Gloriosa. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Mara maravilhosa. Amém, meninas. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, como a irmã Giovana muito bem colocou. Ela foi muito feliz com o título que ela escolheu, com a mensagem, tudo que ela falou. Eu acho que vem nos dar mais solidez com relação à fé. E uma coisa que eu ganhei também, que eu percebo, é que quando nós passamos, do modo como nós passamos os problemas, as dificuldades, a nossa fé é provada, né? E porque às vezes a pessoa passa por uma situação, eu tenho fé, mas aí vem uma situação, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, quando a gente tem fé, que a gente confia no Senhor, é tudo muito mais tranquilo, né? E o que é a fé? A fé é confiar no Senhor. E nada pode alimentar mais a nossa fé do que a palavra de Deus. Ela é o melhor canal para a nossa fé se aumentar. Quando eu estava olhando aqui, Hebreus 11, que fala da natureza da fé, né? Então, fala da fé de Abel, de Enoque e etc. E muitos outros, né? Eu vejo que nós aqui, nós somos infinitamente mais bem-aventurados do que eles. Porque eles não tinham a palavra, eles não tinham o Espírito. E a palavra está aqui na nossa mão, na nossa boca. Eu creio, eu vejo que é muito mais fácil para a nossa fé ser aumentada e ela ser solidificada. Amém. Deixa eu ler um versículo aqui. Amém. Jó, eu sou apaixonada por esse versículo também. Entre outros 3.000 versículos, esse aqui também eu amo muito. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, eu acho que combina muito com a fé, porque antes a gente, né, acreditava numa coisa, acreditava na outra, mas agora, quando os nossos olhos te veem, a nossa fé aumenta. Amém. Amém. Irmã Roseli. Querida, eu não ouvi a palavra da irmã Giovana, porque eu esqueci do horário, mas
A fé é Ai, ai, contagiante. ai. Cala a boca, Mara. A fé é contagiante. É um tema que enche o nosso espírito de alegria, de esperança. Aí eu fiquei pensando, tantas passagens em que a fé é demonstrada de uma maneira tão extraordinária. Basta crer. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que Deus disse para Marta, ou para Maria, que o irmão dela ia sair daquela sepultura. A glória do Senhor ia aparecer. E elas não creram. Mesmo assim, o Senhor fez aquela coisa extraordinária, né? Ressuscitando a Lázaro. Tantas passagens na Bíblia que demonstram a fé. Pedro andando em cima da água. Pela tua palavra, Senhor, eu vou. Então, realmente, a palavra é que firma a nossa fé, firma os nossos passos. Certa vez o Senhor falou para o povo de Israel, arrudei aí, Jericó, 7 dias. Se eles não tivessem fé, eles iriam? Não iriam. Mas eles foram. De acordo com a palavra do Senhor, eles foram. E no 7º dia gritaram e as muralhas caíram. Isso é fé. Se o Senhor falou, se está escrito, não vamos duvidar. É certa a vitória. Não tem erro. Amã, leproso, eu vou tomar banho lá na minha terra, tem rio, não vou tomar banho aqui. Não teve fé. Precisou de alguém falar para ele, que te custa? Vai, banha aí. E ele foi curado. Irmãs, se o Senhor falou, se a palavra diz, a maior fé é a gente dizer sim e amém para o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Nívia Maria Pacheco Borges. Senhor Jesus, realmente, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Essas mulheres, realmente, elas tiveram fé mesmo e creram no Senhor. Porque se elas não tivessem crido, nenhuma delas teriam sido salvas nem iluminadas. Elas foram iluminadas pelo Senhor. Porque a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus que nos fortalece através de nossas orações. É nosso momento de reflexão com Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós temos, assim, exemplos, como as irmãs citaram aí, né, de pessoas na Bíblia como Abraão, a Sara, o Isaac, o Jacó, o José. Todos esses cultivaram a fé, né, que a Bíblia cita eles como a fé, eles tiveram fé, eles acreditaram no Deus vivo e verdadeiro, Senhor Jesus. Para agradar a Deus, o que agrada o coração de Deus é a nossa fé. É a fé que nós temos no Deus que nós servimos. Na Bíblia, a palavra fé é acreditar em coisas que não veem, independentemente daquilo que vemos ou vimos. Na Bíblia, a palavra fé transmite a ideia de confiança e de firmeza, né? A firmeza e a confiança que nós temos no Senhor, então, faz com que nós cremos, nós tenhamos fé. Ter fé é acreditar na sua existência e na sua onisciência. Deus é maravilhoso e nós temos essa fé, uma grande fé no nosso Deus. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, Nívia Maria. Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso mesmo. Amém. Rutinha.
Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, nessa noite eu quero declarar diante do Senhor e das irmãs que eu tenho sede. Ó Senhor Jesus. E além da sede, eu preciso agradar ao meu Senhor. Como agradar ao meu Senhor? Tendo fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ó Senhor Jesus. E o nosso interior, ele é para Deus. Porque o Senhor diz, né? Quem crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ó Senhor Jesus. Então, irmãs, constantemente nós devemos ter sede do Senhor, porque Ele é esse rio de água da vida a jorrar. O Senhor não se comparou com um poçozinho, o Senhor não se comparou com um córrego, mas o Senhor se comparou com um rio de água da vida. Então, Ele está disponível a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Irmã Giovana, Deus te abençoe, meu amor. Amém. Aleluia. Irmã Altamira. Liga o microfone, irmã Altamira. Pode falar. Tá mudo. A irmã tá com fone? Tire o fone, fale sem o fone. Tá mudo. Tire o fone e fale sem o fone. Tire do celular. Amém. O que eu ganhei, né, nessa noite com a palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus, né, ao Senhor. Então, como a irmã Giovana leu a mensagem, né, eu vejo que é assim, a orações com a madrugada, clamando e pedindo ao Senhor, porque meu filho estava completamente endemoniado. Você olhava para o rosto dele, você não via uma pessoa normal, via que ele estava realmente endemoniado. E ali eu orava muito ao Senhor, com outra ajuda também de outros irmãos, então eu criei naquele momento no Senhor, Senhor, eu creio que meu filho vai ser liberto. Então, eu olhei na palavra e disse, se creres, verá a glória de Deus. Porque se tiveres fé, vai ser, eu criei naquele momento na fé no Senhor, e meu filho foi liberto, graças ao Senhor, porque meu filho era terrível. Então, eu via mesmo o demônio mesmo, eu não via uma pessoa normal, eu via uma pessoa endemoniada. Então, graças ao Senhor, eu criei no Senhor, continuo crendo no meu Senhor, com fé no meu Senhor, e meu filho hoje, para a glória do Senhor Jesus, ele serve ao Senhor e ele foi liberto. Então, a gente temos que ter fé, a gente temos que acreditar no Senhor, porque está dentro do texto, está na palavra, né? Mas, mesmo assim, a pessoa dentro da nossa família cheia de problemas, cheia de lepra, e perturbado a mente. Meu filho, eu não sei, ele teve muitos problemas, e foi muita luta, mas eu criei no meu Senhor, eu tive fé no meu Senhor, e hoje, para a glória do Senhor, ele é uma pessoa que prega para pessoas que vivem nas drogas, ele cuida hoje das coisas do Senhor. Então, hoje é a minha alegria, é confiar e sempre ter fé no Senhor. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém, é isso mesmo, amém. Irmã Fátima. Amém. Irmã Silvani. Liga o microfone, irmã Silvani.
Tá me ouvindo? Sim, Tá, pode irmã? compartilhar. Tá me Pode. ouvindo? Oi, mãe, como eu entrei atrasada, amém, minha amada, tudo bem? Como eu entrei atrasada, eu vi o convite, aí eu não peguei muito bem, mas pelo que eu li, eu vi as irmãs compartilhando aí, realmente sobre a fé é maravilhosa, né? Sobre a fé, sem fé realmente é impossível, né? Agradar a Deus. É tanto que quando a gente crê, essa fé ela entrou em nós, né? E isso é um dom de Deus, não vem de vós, como a palavra fala, né? Aí eu toquei aqui graças a Deus, aí eu vi aqui, a irmã citou Hebreus 11, eu toquei realmente, que fala assim, ora a fé, que eu vejo aqui, eu sempre vejo aqui, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, porque porque por elas os antigos alcançaram testemunho, né? Pela fé entendemos que pela fé entendemos que é porque a minha versão está de um pouquinho diferente. Os mundos pela palavra que Deus foram deixa eu ver aqui, os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que não se vê não foi feito, o que é presente. Tu fala assim, né, pela fé, né? Tudo é pela fé, né, irmãos? Quando a gente crê, tudo a palavra fala que é pela fé. Você vê que Abraão, mesmo é um exemplo, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, né, ele obedeceu, né? Ele ia indo para um lugar onde não havia, que havia de receber a promessa. Aí, por herança, né? Ele saiu sem saber por onde ia. Então, ele foi, Abraão. Hoje assim, hoje, se a gente for ver, às vezes a gente fala assim, eu creio, mas sempre a gente quer crer assim nas coisas que a gente vê. Abraão, ele não viu nada, ele não tinha nem, ele não sabia que ia ter um emprego, que ia ter alguma coisa. Lá ele era lá ele foi. Então falou, vai, ele foi. Então a fé é isso. A fé é certeza de coisas que não se vê, né, irmãs? Eu podia ver só um pedacinho assim, mas eu não peguei muito bem, não. Mas é pela fé, né? Nós entendemos pela palavra. A gente desfruta todos os Amém. dias o nosso Senhor, né? Amém. É isso mesmo. Então, nós temos sede de Deus, como essa mulher, né? Nós queremos sempre ter sede do Senhor. Amém, viu, Amém. minha amada? Amém, minha querida. Da próxima vez eu vou pegar do Prazer. começo para a gente Amém. compartilhar melhor, viu? Amém. 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 É Ritinha. Deus que- Amém. Amém, amadas. Jesus é o nosso Senhor. Que desfrute maravilhoso, viu, Giovana? Eu imagino a dificuldade que você teve para escolher 3 mulheres dentro de tantas que demonstram a fé, né? Eu imagino que no seu estudo aí, só o Senhor mesmo para direcionar essa palavra maravilhosa. Eu creio que o Espírito Santo te deu essa graça, né? E foi de graça também que nós recebemos a fé, porque nós não nascemos com ela, né? Nós ganhamos esse dom que o Senhor nos deu. Dentro de todos os dons, Ele nos deu esse dom. E quando você falou dessas mulheres, né? Aí a gente vai, quando a gente para pensar em tudo que elas passaram ali naquela situação diante de Deus, né? Diante do Senhor, a gente imagina todas as experiências que elas passaram para chegar até ali, né? Certamente elas passaram várias experiências pessoais com o Senhor até chegar aquele momento do Senhor chegar até elas, né? Então a fé é algo, como a irmã compartilhou aí, é algo que tem que ser desenvolvido. Nós ganhamos esse dom, mas esse dom ele precisa ser desenvolvido. Mas como ele é desenvolvido? Ele fala que é através da palavra. É através da palavra, mas também de experiências com a palavra, né? Porque ali a gente vê que o pai da fé é Abraão. Todas lembraram logo de Abraão, né? Como não lembrar do pai da fé? Quando se fala desse conteúdo de fé, a gente lembra logo dele. Mas quando a gente fala de Abraão, a gente, uma vez o Berg compartilhou conosco, eu achei maravilhoso. Porque as pessoas pensam assim,
não Abraão, pai da fé. Mas ele não nasceu com a fé. Ele não teve essa fé para ser o pai da fé desde o início. Ele passou experiências até chegar até ali, né? Até ser realmente uma pessoa que estava totalmente disponível para o Senhor. Porque a fé é algo que a gente tem que crer, independente do que a gente está vendo, né? Independente. Assim, é difícil a gente passar dificuldades, não enxergar nada e crer que aquilo ali vai acontecer. Então, isso só realmente é estando no Espírito e buscando as coisas celestiais, as coisas do alto. Humanamente falando, é impossível a gente acreditar em algo que a gente vê. Mas eu acho interessante que Efésios fala assim: pois vocês foram salvos pela graça por meio da fé. Então, nós fomos salvos por isso, pela graça de Deus, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, porque nós não temos, para que ninguém venha a se gloriar por isso. Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor implantou em nós essa semente da fé, e como essas 3 mulheres que foram citadas nessa noite, que possamos ser elas que somos totalmente transparentes e sinceras para o Senhor, para que possamos crescer cada dia mais nessa fé. Jesus é o Senhor. Amém, Ritinha. Cachoca. Amém. Jesus é o Senhor, né? Entrei atrasada que eu estava trabalhando, mas deu para captar, né, a mensagem que Deus quis passar essa noite, né? A questão da fé, né? Falar de fé é falar de Deus, né? E a fé é a experiência que a gente tem com Deus no nosso viver diário, né? O nosso viver, ele é movido pela fé, né? Eu tiro por mim, a minha vida ela é movida pela fé, né? A partir do momento que eu criei no Senhor, na palavra, a fé entrou. E a partir desse momento eu passei a depender de Deus, né? Então, as situações vêm para nós, né? Mas dentro de nós a gente tem a certeza, né, que o Senhor está ali com a gente, né, por meio da fé, né? Essa fé ela cria esperança e confiança no Senhor, né? E que cada dia possamos, né, estar com a nossa fé alicerçada, sustentada, para que quando as situações vier, a gente não venha se desesperar, não venha murmurar, mas ter a certeza, né, que aquilo será resolvido, né, porque o Senhor, ele está conosco. Então, a fé é um viver diário, a fé é uma experiência diária que você tem com Deus, né, e ali, quando você está passando ali por aquele momento, aquela dificuldade, você crê que o Senhor, ele vai agir a seu favor, né, e ali vem a paz interior, né, então, esse falar dessa noite foi para alicerçar mais a nossa fé, né, sem fé é impossível agradar a Deus, né, sem fé a gente não vai agradar a Deus, né, então a fé, ela tem que mover sim a nossa vida, né, Jesus é o Senhor, amém. Amém, Senhor Jesus. Há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, mais ou menos, eu tinha um problema muito sério com fé, porque eu não conseguia, como eu sempre fui ansiosa, eu não conseguia esperar, eu ficava aflita em esperar. Então, eu orava ao Senhor e quando eu não via nada, eu ficava desesperada. Quem me ajudou muito nisso, na época, foi o irmão Rubem. Ele leu para mim a passagem de Pedro, ali sobre as águas. Essa passagem, assim, para mim é um marco, porque foi quando o Senhor, assim, quando eu vim entender realmente essa questão da fé, né? E Pedro, ele deu um passo de fé, o Senhor chamou e ele foi. E ele saiu. Ou seja, ele deu um passo de fé. Nós damos um passo de fé todos os dias. Nós damos um passo de fé. O nosso problema é que nós não sustentamos a fé. A gente dá um passo e começa a olhar as dificuldades. Começa a olhar as ondas, começa a olhar o vento. Nós esquecemos que quem nos mandou dar aquele passo foi o próprio Senhor. O Senhor diz, vem. Nós dizemos, Senhor, me faça andar também. O Senhor diz, vem. Você pisa, você tira o pé do barco, não afunda, dá um passo, não afunda. E aí começa a olhar, meu Deus, eu não sei porque que nós somos assim, né? Temos essas distrações assim, não ficamos firmes ali no olhar, olhando firmemente ali para o Senhor. Eu lembro que quando eu era mocinha, eu sempre gostei de filmes, né? E eu assisti um filme de Indiana Jones,
e ele tinha que entrar em um lugar para pegar um cálice. E o segundo, teve a primeira que ele tinha que pisar no nome de Deus em grego, e ele tinha que pisar no nome certinho em grego, ele tinha que falar grego para poder pisar ali, senão ele afundava. E no segundo, ele tinha que dar um passo de fé. Era uma montanha enorme com um abismo embaixo e a outra montanha, ele tinha que chegar na outra. E não tinha nada. E ele ficou ali um tempão meditando, aí ele falou assim, eu preciso dar um passo de fé. Ele fechou os olhos e pisou. Quando ele pisou, ele não caiu, porque tinha uma ponte de pedra, só que você só enxergava quando você cria, quando você te dava um passo de fé. Então, quando a Giovana estava compartilhando, na hora veio a imagem desse filme na minha cabeça. E eu aqui, dentro de mim, enquanto a Giovana estava compartilhando, Senhor, ela falou assim, né? Deus nos conhece pelo coração. Aí, quando ela falou isso, veio a imagem desse filme, eu falei, Senhor, eu não sei se meu coração está nesse ponto aí que a Giovana está falando, Senhor. Eu não sei se eu daria esse passo de fé. Abraão é o pai da fé porque ele ofereceu o melhor que ele tinha. Giovana citou a viúva, né? Ela deu tudo que ela tinha, mas era algo que ela não era apegada. Era algo que ela precisava, mas ela não era apegada. Agora, um filho, Abraão teve que abrir mão do seu filho, daquilo que ele mais queria e que o Senhor deu. Então, eu não sei ainda, eu não sei se a minha fé está nesse ponto ainda. Eu não sei se a minha fé está no ponto de Pedro de tirar o pé do barco ali e não olhar, mas eu quero ter esse coração que a Giovana falou. Porque o Senhor nos conhece pelo coração. Eu quero ter esse coração. Eu quero ter um coração de dar esse passo de fé. O segredo é dar o passo. Vamos dar o passo, porque se a gente afundar, o Senhor nos pega pela mão. Se a gente afundar e o passo for de fé, o Senhor está conosco. E o que vier, Ele está ali nos sustentando. Giovana, que o Senhor te abençoe, minha amada. Muito rica essa palavra nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por eu estar nessa reunião e ouvir essa palavra. E muito obrigada por Giovana. Aleluia. Cônsul, aí você faz agora a oração por essa reunião. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, te louvo. Simone, oi. Eu posso compartilhar também, porque eu recebi a palavra de Deus para passar, mas eu queria compartilhar. 2 minutinhos, 2 minutos. Amém. Amém. Então, eu queria compartilhar porque é realmente o que Simone falou, né? É a gente saber que, diante da circunstância, nós vamos dar esse passo de fé. E se é impossível agradar a Deus, irmã, sem fé, então para Deus nada é impossível. Vamos pedir para Ele aumentar a nossa fé. E Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Essas 3 mulheres que eu trouxe para vocês, elas foram mulheres que viveram um regozijo no Senhor, porque elas tinham situações que realmente eram constrangedoras socialmente, uma com 5 maridos já que não era dela, a outra pobre, viúva, a outra foi chamada até de cachorro, assim, como relacionada a cachorrinho, como se ela não tivesse, mas as 3 mulheres puderam provar que o Senhor transforma realidades. Então, aquela mulher, ela trouxe as mãos cheias de pessoas para o Senhor, porque eles creram no Senhor pelo que ela falou. A outra, ela teve aquela situação também, né? E hoje o Senhor está chamando a nós. Posso orar por você? Irmãs, vocês vão trazer pessoas para o Senhor. Por quê? Porque é através da sua fé que o Senhor vai falar através de você. Não é você, é a fé que está em você. E também, irmãs, a questão do dinheiro. Muitas vezes a gente se pega de saia justa, situação financeira, e a gente acha que aquele dinheiro vai nos salvar. Irmãs, aquela mulher deu tudo o que ela tinha, e o Senhor observou cada detalhe, porque Ele sabia, irmãs, que ali tinha um coração que batia por Ele. E eu acho lindo aquela mulher cananeia, que ela contrapôs uma palavra que poderia derrubar cada uma de nós, que é palavras pejorativas que às vezes a gente ouve, e às vezes o Senhor ali trazendo para nós a realidade. Quando você conhece a sua identidade, irmã, não deixa nada te abater, fala, eu sou filha de Deus, eu sou filha do Altíssimo.
Então, que nós possamos guardar essa fé, como a palavra fala, guarda a fé. Por que guardar a fé? Porque nós vamos precisar dela. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, amém. Que riqueza, Senhor Jesus. Conso. Amém, Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa noite nós queremos guardar a fé, Senhor, em nosso coração. Senhor Jesus. Senhor, quantas pessoas, Senhor, quantas mulheres cananeias, quantas mulheres samaritanas, Senhor. Quantas, Senhor Jesus, quantas pessoas encontram nessa situação, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, precisando, Senhor, que essa fé ela seja motivada, Senhor Jesus. Senhor, essa noite nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Senhor, te louvamos por cada pessoa, Senhor Jesus, que ouviu essa palavra, cada um aqui presente, Senhor, e os que ainda vão ouvir, Senhor. Nós consagramos a Ti, nós levamos diante de Ti, para que essa fé seja trabalhada, Senhor, para dentro das pessoas, porque esse é o Teu objetivo, Senhor, é que essa fé seja trabalhada para dentro das pessoas, Senhor, e haja salvação, haja luz, haja vida, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e abençoamos, Senhor Jesus, a todas as pessoas, todos os ouvintes, Senhor, dessa palavra. Senhor, essa palavra veio como luz para nós, Senhor. Senhor Jesus, sem fé é impossível agradar a Ti, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ter nos permitido, Senhor, ter essa fé dentro de nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoe a irmã Giovana que trouxe essa palavra para nós. Senhor, foi usada por Ti, Senhor. Senhor Jesus, e abençoe cada um de nós que ouvimos, Senhor. Ó Senhor Jesus, dependemos de Ti, esperamos em Ti, Senhor. Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, aleluia. Eu vou encerrar a gravação para nós tirarmos nossa fotinha e eu tenho um aviso para dar para vocês. Amém.